Aleluia. Oh Senhor, nesta noite nós queremos te adorar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem operar, Espírito Santo, em cada coração nesta noite. Oh Pai, opera. Nós te pedimos, Espírito Santo, opera em nosso meio. Nós queremos descansar em Ti nesta noite, descansar em Teus braços, no Teu amor, na Tua paz. Vem, Senhor. Oh, aleluia. Pai, toma-nos nessa noite. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Estamos essa noite aqui para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero te convidar agora a declarar que há um lugar de descanso no Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Cantemos ao Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade é quem reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu destino. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abordam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Pai. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Que coisa linda, né? Esse lugar é do Senhor, um lugar de adoração nas nossas vidas, um lugar onde Deus, Ele faz parte, né? Da nossa história, Ele faz parte dessa construção que dia a dia
está sendo feita sobre nós, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos amados. É um prazer entrar na tua casa, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos a cada dia felizes por mais um dia que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu lar. Gostaria que você nesta hora fechasse os teus olhos. Eu gostaria de orar com você, porque nós vamos ler a palavra do Senhor para nos enriquecer, para que nós possamos ter mais fé em meio a essas batalhas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então eu gostaria que agora, neste momento, você fechasse os teus olhos. Eu gostaria de estar orando contigo, para que nós possamos estar lendo a palavra de Deus e recebendo do Espírito Santo de Deus a direção que o Senhor deseja para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amado Deus, nesta hora nós oramos e agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, pela saúde física, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Eu oro também, ó Pai, nesta hora, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, que possa haver uma cura, que o bálsamo de Gileade do Senhor possa estar descendo sobre a cabeça de cada vida, Senhor amado, restaurando e fortalecendo a saúde física, mental e espiritual, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor tem planos para nós. Cremos, Senhor amado, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Mas queremos, Senhor, saber esperar com paciência no Senhor todos esses planos. Por isso, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente nesta hora e dê-nos a paz para ouvir a Tua palavra de bom grado neste momento. Por isso, nós abençoamos cada família, abençoamos cada lar, abençoamos cada pessoa que estiver ouvindo a nossa voz nesta hora, amado Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Nesse dia, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Dependentes de Deus em todas as coisas. Eu e a minha família estamos a cada dia dependendo de Deus. Nós, a cada fase, né? Olha, no meu lar, né, nós temos uma pessoa que é especial e nós estamos no nosso dia a dia com ele, estamos como família vendo as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse cuidado. Nessa semana, no decorrer dessa semana, ocorreram situações na minha vida que me fizeram refletir, né? Todos nós, ocorre situação nas nossas vidas que nos leva a refletir. E eu, em meio a uma situação que me ocorreu, a minha mãe não estava bem, tive que levá-la ao hospital. E nesse pronto atendimento, né, que aqui em Campinas chama UPA, em outros lugares também, nós fomos ao pronto atendimento para levá-la a uma consulta e fiquei lá num período da manhã até a tarde e eu vi algumas situações que eu quero compartilhar com vocês o que está acontecendo ao nosso redor, né? E nós precisamos entender todo esse plano de Deus sobre nós. Estava lá naquele local para consultar minha mãe, muito demorado, e pacientemente eu permaneci lá com ela, observando tudo que estava ocorrendo. Então eu vi algumas cenas. A primeira cena que eu quero citar para vocês é uma cena onde havia duas irmãs. Uma delas chegou primeiro e perguntou a respeito de uma pessoa que ela gostaria de visitar. 10 minutos depois chegou uma outra pessoa que ia também visitar a mesma pessoa. E aquela cena eu achei muito interessante porque ali aquelas irmãs começaram a brigar entre si, ali no pronto-socorro. E todo mundo vendo aquilo, mas as pessoas já estão tão saturadas em meio às enfermidades que elas estão enfrentando, que aquilo foi normal. E ali a recepcionista disse o seguinte: vocês parem de brigar e vocês decidam quem vai entrar. Ou você ou ela vai entrar. Aquela situação, e elas brigando, e a recepcionista explicando: por favor, eu tenho outras pessoas a chamar. E
E elas brigavam e brigavam. E a recepcionista disse: por favor, não me atrapalhem. Na hora que vocês decidirem quem vai entrar, vocês me avisem e vai entrar uma pessoa. Aquelas irmãs conflitaram durante 30 minutos. E aí então ocorreram mais 2, 3 brigas junto à recepcionista. E aí então entrou uma irmã. Mas ela dizia o seguinte: você, dizendo para uma conversando com a outra, você não visitou o pai, porque agora você vem visitá-lo na hora que ele está aqui. Eu cuidei do pai e você não cuidou. Aquilo me fez refletir acerca de honra o teu pai e tua mãe na terra para que se prolongue os seus dias. E aquilo ali me fez lembrar que a Bíblia estava falando a respeito disso. Que muitos filhos têm deixado seus pais aquém de qualquer jeito. E aí, na hora que vai fazer alguma coisa, já não dá mais tempo. Essa foi uma situação que me fez lembrar da palavra de Deus. Segunda coisa que ocorreu, segundo caso que ocorreu lá, foi uma outra situação que chegou um senhorzinho assim, idoso, de uma determinada igreja evangélica, e ele mancando, um senhor na faixa de idade, talvez de uns 60, 70 anos, por ali, eu acho que talvez uns meados de 70 anos. E aí esse senhor fez o seguinte: ele chegou no meio de todo mundo com toda a ousadia de um bom servo do Senhor, amado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele disse o seguinte: o reino de Deus está próximo. Se prepare, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus quer que você se achegue a Ele, que você conserte o seu coração, que você mude a sua história. E ele começou a conversar, algumas pessoas estavam dando risada dele, e eu tão somente estava ali orando, falando: Senhor, este é um servo amado, amém, que Deus abençoe. E ali eu estava ali glorificando o nome do Senhor pela vida daquele Senhor. Aquele Senhor teve ousadia, aquele Senhor estava totalmente lançando a palavra de Deus, independente de quem fosse, ele chegou ali e semeou a palavra do Evangelho. O terceiro caso foi uma senhorinha, também mais ou menos de 75 anos, com as 2 pernas enfaixadas. Ela tão somente tirou uma mensagem bíblica e começou a semear para todas as pessoas que estavam ali naquele UPA. E ela estava ali consultando. O quarto caso que eu coloco para você foi o caso aonde tinha um senhor que verdadeiramente, aquele senhor me deixou um pouco mais emocionada pela situação. Eu orei muito por ele. Ali naquele momento foi quando ele chegou com o filho dele, e o filho dele é especial, esquizofrênico, estava se batendo, se jogando no chão. Só que eles demoraram muito para atendê-lo. Deveria ter contido ele e levado para dentro imediatamente, mas deixaram ele 5 minutos. Ele estava ali no chão, batia a cabeça no chão, e eu comecei a refletir e orar, falar: Senhor, tenha misericórdia dessa criança e desse pai. Um pai totalmente magro, um pai totalmente sofrido de estar ali cuidando daquela criança. E eu vi o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto as pessoas estão passando por lutas, mas aquele senhor não desistiu. Ele conteve os braços do filho dele, e era uma criança que tinha uma faixa de idade mais ou menos de uns 9 a 10 anos de idade. Ele tinha muita força, e aquele senhor não conseguia segurar direito, segurou os braços dele, e aqueles 10 minutos foi uma eternidade para nós. E aí então eles colocaram aquela criança para dentro, e depois de 30 minutos depois, ela voltou tranquilamente, porque ela foi sedada, foi tranquilizada. E nós vemos o quanto nós precisamos da tranquilidade e da sedação de Deus nas nossas vidas para mudar a nossa história. E eu quero conversar com vocês a respeito disso hoje. Eu quero conversar com vocês a respeito dessa paciência que nós precisamos. Não é o hospital que vai mudar a nossa história. Não é o hospital que vai trazer a paz. Mas eles são mensageiros que estão nos ajudando na retaguarda. Eles estão nos medicando, eles estão nos orientando.
Eu agradeci a Deus porque eu fui 2 vezes naquele local. E nas 2 vezes Deus preparou 3 médicos para atender a minha mãe, porque vocês sabem que quando você chega no pronto-socorro, você é atendido por um médico. Se você retornar no dia seguinte, você será atendido por outro. E se você fique o dia inteiro, muda o plantão e outra pessoa vai te atender. E você tem que contar a sua história 3 vezes. Eu contei a história da minha mãe 3 vezes com muita paciência. E as 3 vezes eu encontrei anjos de Deus, cuidando de muitas pessoas sem conhecer essas pessoas, mas eram pessoas que Deus separou para abençoar aquelas vidas. Então eu agradeço a Deus por aqueles médicos que foram solícitos, foram maravilhosos, nos abençoou aquelas pessoas e estão abençoando e vão continuar abençoando. Mas hoje eu quero falar de Jesus. Eu quero falar da essência da presença de Deus na nossa vida. Eu quero falar que o inimigo, ele tá articulando, ele tá querendo tirar a nossa paz. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, eu quero deixar o tema para vocês assim, ó. O caos precisa de ter fé para vencê-lo. Então, em meio ao caos, eu preciso ter fé para vencer. Aquela primeira situação, havia um conflito entre irmãs. E elas precisavam de se unir para poder abençoar a vida daquele pai que estava internado. A segunda situação era uma pessoa que estava ali pregando o evangelho. Ele tinha fé. Então, no meio do caos, ele teve ousadia e teve fé para ministrar a palavra ali no meio daquele povo. Terceiro caso, aquela senhorinha de 70 anos, mesmo com as pernas toda ferida, que estava enfaixada, mancando, ela teve fé e ela semeava a palavra de Deus com fé. Ela estava ali semeando ali, deixando em cada um folhetinho, declarando o reino de Deus. E a quarta pessoa é aquele senhor, mesmo segurando o filho dele, mesmo fraco, ele teve fé e força para entrar e ser atendido, mas para conter o filho dele, para não bater a cabeça, porque quase ele ia bater a cabeça no vidro. Ele quase bateu a cabeça no chão, ele falou: meu filho, não bata a cabeça no chão. Então nós precisamos ter fé e vigor para romper as dificuldades que são impostas sobre nós. A fé é um elemento essencial para se prevalecer contra o inimigo. Então, a fé é um elemento essencial para que eu prevaleça contra o inimigo. Não podemos prevalecer em meio às situações que a gente enfrenta sobre o inimigo sem a fé. Como que eu vou prevalecer sobre o inimigo se eu não tiver fé? Né? O inimigo sempre tenta contender conosco, né? Ele entra para nos enfraquecer a nossa fé. Ele entra nas situações das nossas vidas para enfraquecer a nossa fé. E o que acontece com isso? Quando ele tenta enfraquecer a nossa fé, nós temos que buscar a força em alguém. Muitas vezes, ele gera algumas estratégias para destruir a nossa fé. Então, como acontece isso? A murmuração e reclamação. Eu poderia ficar reclamando: ah, mãe, por que eu tô aqui? Eu não quero ir no hospital. Eu vou ser contaminada pelo Covid. Tralalá, 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 tralalá. Mas eu estava ali com a minha mãe. A minha amada mãe. Que pela gentileza de Deus foi assim maravilhosa em nossas vidas. Tem sido uma guerreira. Eu falei: mãe, não se preocupa comigo. O que tiver que ser feito, eu tô com você. Então o que aconteceu? Ali naquele momento, se eu começo, a minha mãe, ela começou a falar: eu vou morrer e tal. Eu falei: não, mãe, você não vai morrer. Deus é com a senhora, né? Tenha fé, vai dar tudo certo. E o que Deus fez? Preparou 3 médicos maravilhosos para cuidar dela. Então, o ato de murmuração, né, que é um murmúrio, né? Murmuração, no dicionário a gente fala que é murmúrio. Então, o murmúrio, primeiro ato é um ato de murmurar. Segundo, um som que sai de nós de maneira confusa, né? Um som que muitas vezes são de vozes
vozes estranhas, né? Umas vozes meio confusas, que não tem um entendimento. Talvez o som de murmuração, o som de um vento, né? Então, o que você acredita que muitas vezes as pessoas murmuram e falam assim: puxa, eu não aguento essa pessoa ficar murmurando, essa pessoa já me cansou, né? Muitas vezes acontece isso na vida das pessoas. E Deus não quer que nós possamos murmurar. Nós estamos vendo no momento que se nós murmurarmos, nós vamos nos afastar de Deus. Nós temos que acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. E esse controle é real, Então, a murmuração, ela gera um outro fator que chama incredulidade. A incredulidade é a falta de fé. A falta de fé gera fraqueza, né? Descontentamento, insatisfação, arrogância, né? Você não consegue ter o domínio que você precisa para romper as situações que você vai enfrentar. Então, Hebreus 11:1, vamos lá ali abrir a palavra do Senhor, ali em Hebreus 11:1, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem. Então nós temos aqui uma explicação da palavra de Deus dizendo o seguinte: é o firme fundamento. Tudo que é um fundamento tem que estar alicerçado em alguma coisa. Tem que estar alicerçado em parâmetros que vá nos levar a não ter uma vida totalmente desequilibrada. Então, qual é o fundamento? O fundamento é Jesus Cristo, né? Nossa fé está fundamentada em Jesus. Então, a Bíblia diz que através de Jesus Cristo, pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Jesus é a nossa justiça, Jeremias diz isso, né? Então tem muitos parâmetros que está nos alicerçando, né? Que está nos fundamentando. Então a fé é o firme fundamento das coisas que, vamos lá novamente, que não se esperam. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, vou falar novamente, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então está aí a palavra que está nos respaldando. Então nós precisamos gerar fé. Uma pessoa que não entende o que é a fé, como que ela vai conseguir controlar as atitudes dela? Não vai conseguir controlar. Então, ela começa a gerar incredulidade, a falta de fé, e essa incredulidade vai entrando como uma raiz dentro dela, fazendo com que a murmuração ela seja o centro das coisas, e aí tudo ao redor dela vai se corrompendo. Relacionamentos vai se corrompendo, a família vai se corrompendo, porque a posição agora é de que o inimigo está invadindo todo o seu território, né? Então o que nós devemos fazer agora? Nós devemos rever algumas áreas da nossa vida. Então o ponto 1 que eu deixaria para vocês é o seguinte: que à medida que eu estou debaixo da incredulidade, da murmuração, eu estou sem fé. Eu preciso rever os meus pensamentos. O ponto 2 que eu deixo para vocês é o seguinte: autopiedade. Essa pessoa que vive debaixo de murmuração, que vive debaixo da incredulidade, é uma pessoa que quer que todo mundo sinta pena dela, que todo mundo veja ela como uma pessoa coitadinha,
Não, ninguém é coitadinho. Nós somos pessoas inteligentes, habilidosas, nós somos pessoas capacitadas diante do Senhor, né? Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, temos a habilidade do Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos motiva a caminhar, a rever áreas da nossa vida. Então, mas essa pessoa nesse momento está com a visão distorcida. Então, essa pessoa, ela se torna uma pessoa, que é o segundo ponto, que ela busca uma autopiedade, que faz com que ela se torne uma pessoa egocêntrica e não teocêntrica. Então vamos ver, o egocentrismo é o comportamento voltado somente para si. Ai de mim, né? Se preocupa com si mesmo, sabe? Só com você só quer tudo para você. Você não sabe viver em comunidade, em grupo, você não sabe viver compartilhando coisas, né? Tudo para você. Quando nós pensamos no teocentrismo, nós pensamos assim: Deus sobre todas as coisas, Deus sobre a minha vida, é Deus que governa, é Deus que me abençoa e Ele vai conduzindo a minha história. Os Salmos, eles sempre declaram o seguinte: Salmo 34, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. E nesses dias nós estamos nesse nível, igreja. Nós estamos nesse nível, homem e mulher. Nós estamos nesse nível, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, crendo que Deus vai fazer o mais. Existe o mais que não temos condições de fazer mais. É Deus que tem que fazer sobre as nossas vidas hoje. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos hoje que Deus venha com a sua misericórdia sobre nós, gerando fé, paciência para romper as dificuldades, enquanto esperamos a vacina para erradicar essa situação que a humanidade está vivendo hoje. Então ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, confia que o mais Ele fará. Então a autopiedade tem que se afastar das nossas vidas, o egocentrismo tem que sair das nossas vidas e o teocentrismo tem que entrar, colocar Deus em nós, sendo a nossa retaguarda, o nosso centro de todas as coisas. Terceira coisa que eu quero deixar assim como uma reflexão: a raiva e a amargura. Aquele primeiro caso que eu citei, aquelas duas irmãs estavam com raiva uma da outra. Até que ponto nós chegamos? Aonde o ódio prevalece quando o pai está enfermo. Nessa hora tem que deixar de lado, tem que se unir as forças e as duas caminhar para um propósito único, aonde abençoar aquele senhor que precisava de uma visão totalmente organizada daquelas pessoas. A raiva e a amargura endurece o nosso coração diante do Senhor, para que não possamos chegar a Ele em fé. Então, a raiva e a amargura endurece o nosso coração perante Deus, que aquelas moças estavam com o coração endurecido, que elas não conseguiam nem abrir mão. Eu vou, ficou 40 minutos um desconforto total, que não havia necessidade. E aí então, estavam com o coração endurecido. Por que você não cuidou dele? Por que você não fez isso? Neste momento, deixa essas coisas de lado e veja de outra forma. Arrancando nossa visão, elas estavam com a visão totalmente distorcida. Será que você não está com a visão distorcida? Será que você não está hoje querendo rever uma situação que você não quer por causa de raiva e de amargura de uma determinada pessoa? E o seu coração está fechado, endurecido, e Deus está falando: não há necessidade. Isso só fez mal para elas. Só fez mal para elas. Só está fazendo mal para você. Está na hora de mudar. Então, essa visão não consegue avançar no dom redentor de Deus. Ou seja, uma visão de raiva e amargura não consegue chegar a Deus. O inimigo, ele sabe de tudo isso e ele articula sobre as nossas vidas. Ele articula de tal maneira sobre as nossas vidas, levando a duvidar da bondade de Deus. Para o dia de hoje, você sabe que você está vivo porque Deus é bondoso no dia de hoje? Você sabe que a tua família está aí abençoada porque Deus foi bondoso no dia de hoje?
mas o inimigo ele articula para que nós não possamos enxergar isso. A cada manhã, a bondade de Deus, ela que vem nos alcançar, ela que vem nos fortalecer. Satanás quer roubar toda a alegria e a fé que Deus delegou sobre nós, mas nós não podemos deixar ele tomar espaço. Estamos vivendo num tempo de luta, estamos lutando contra o invisível, mas o Senhor Jesus, ele é o Deus que contorna todas as coisas, ele é o Deus que esclarece todas as coisas, e tudo que está invisível, ele coloca claro e nítido para nós enxergarmos. E nós cremos que o Senhor Jesus está no governo dessa situação. Presta atenção, se o inimigo for bem sucedido na tua vida, ele vai colocar a síndrome do desânimo. O desânimo tira a força e a motivação para viver. Se porventura eu deixasse a minha mãe entristecida e falasse: eu não vou com você, não vou para o hospital porque tá cheio de gente com Covid, a minha mãe estaria lá sozinha e ela estaria triste porque ela chegou na minha casa chorando, com medo. E eu falei: não, minha mãe, eu não tenho medo, eu estou com você, eu vou com você, aonde você for eu vou, porque Deus é comigo. E eu creio na palavra de Deus sobre a minha vida, que agindo Deus ninguém impedirá, mas eu também vigio. Lá nós usamos álcool gel, lá nós ficamos de máscara, lá nós ficamos cada um dando seu distanciamento. Ficamos também vigiando. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. E eu vigiei e orei o tempo todo. Orei pela minha mãe, orei pelas pessoas que estavam comigo lá naquele local, porque era um plano de Deus para a minha vida e a vida daquelas pessoas. Nós estamos vendo que muitas pessoas estão tristes, desanimadas, porque elas estão tristes, porque elas estão a cada dia sendo feridas pelas situações que estão enfrentando. Dentro dos lares, as pessoas não estão e se esqueceram do amor. Todo mundo falava de amor. Eu quero dizer para vocês que nós somos preparados também para este tempo. Nós somos preparados para a volta do Senhor Jesus. A igreja pregou o evangelho. A igreja falou que o Senhor Jesus estava próximo. Mas agora você precisa saber esperar. Esperar. Quantas palavras foram ditas, ministradas a respeito de: esperei com paciência no Senhor e Ele renovou as minhas forças. Quantas palavras foram ministradas ao teu coração? Traga a memória. Traga a memória o que te traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. Esperança de vida. Esperança de ânimo e de vigor. Muitas vezes você foi à igreja e lá o pastor ministrou, falou contigo e você não quis ouvir, mas está na tua memória. Traga a memória o que te traz esperança, em nome de Jesus. A bênção de Deus, ela vem sobre nós e ela não traz maldições. Mas nós temos um inimigo que articula para nos amaldiçoar e nós precisamos ser firmes e convictos na palavra de Deus. Se nós não tivermos fé e não entendermos que Jesus é a nossa retaguarda, nós não vamos conseguir vencer esta batalha. Porque essa batalha, ela não é nossa, ela é do Senhor Jesus. E é Ele que vai vencer essa batalha por nós. Mas você, igreja, tem que ser essa coluna de fé. Ore, vigiai e orai. Não esqueça dessas duas palavras que mudam a história de vidas. Vigie e ore. Vigie as tuas palavras. Não lance maldição pela tua boca sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu sei que os filhos estão dando muito trabalho para as mães hoje. Eu sei disso. Mães angustiadas, mães decepcionadas, porque agora estão mais perto dos filhos, estão vendo o nível que esses filhos estão. Mas não desista, esses filhos são presente de Deus para a tua vida. Seja uma mulher determinada, homens valorosos, esta é a palavra de Deus para ti. Se levante como um homem valoroso que você é. Abençoe sua família, ore com a sua família, leia a palavra de Deus com a sua família, enriqueça a sua família com a presença de Deus e mude essa história. Não deixe o inimigo prevalecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando nós andamos negativamente, nós damos espaço para o inimigo agir e não conseguimos ver
a bênção de Deus sobre o nosso lar, a bênção de Deus sobre a nossa família. Então, não seja essa pessoa que vai amaldiçoar a tua vida e a sua geração. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Abençoe as nações, abençoe os médicos, abençoe o cientista, abençoe a cidade onde você está morando, porque Deus diz que nós devemos orar pela nossa cidade, para que haja paz sobre a nossa cidade. Devemos orar pelos nossos presidentes. Abençoe o seu presidente, para que Deus dê sabedoria a ele, para que ele possa dar uma vida tranquila para ti, aonde você está. Não importa em que nação você esteja, o Senhor Jesus, ele continua sendo o Deus dessa nação. Ele continua sendo aquele que governa. E ele vai vir ao nosso encontro e vai dar a direção que nós precisamos. Por isso, ande pela fé e vigie como um bom soldado de Cristo Jesus, um bom cidadão dos céus na terra. Por isso eu deixo isto para você nesta hora. O inimigo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o inimigo sabe que se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então tenha fé e agrade ao Senhor. Quando você orar, ore, interceda do profundo da tua alma e clame ao Senhor, pedindo a misericórdia dele sobre a tua vida, sobre a tua família. Agradeça por mais um dia, agradeça pelo suprimento, agradeça pela misericórdia que vem te abraçando dia após dia, agradeça pela paz na sua família, agradeça pelo teu trabalho, agradeça pelos anjos do Senhor que tem acampado ao teu redor. Agradeça ao Senhor pelo amado Espírito Santo que tem te dado sabedoria e graça para que você possa se mover neste mundo, para que você não possa ser envergonhado, mas seja essa pessoa de fé. Efésios 4,16 diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar, diga apagar, todos os dardos inflamados do maligno. Se a Bíblia diz em Efésios 4,16 que existe dardos, então o inimigo ele articula todos os dias dardos inflamados para atacar sobre nós. E nós precisamos tomar, diga tomar, o escudo da fé. Queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, e toda a nação e as nações se revista da armadura de Deus para vencer as batalhas neste mundo, porque nós não sabemos com quem estamos lutando, mas Deus sabe, e Ele nos deixou uma armadura. Por isso toma posse dessa armadura e em nome de Jesus receba a fé em Cristo Jesus sobre a tua vida. Saiba que você é ungido e uma ungida de Deus. Saiba que você é um escolhido de Deus. Saiba que vocês é a carta escrita de Deus nessa terra. E Deus nos ama. Talvez você fale, mas como Deus ama e está morrendo tanta gente? Eu digo para você e repito, muitos já morreram, muitas gerações. E Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Deus já deixou tudo pronto para nós e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe que você precisa de paz. E nessa hora eu quero declarar sobre a tua vida paz. Em nome de Jesus. Espera. Acalma o teu coração. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso receba a paz em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora. E nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero colocar diante do Senhor a tua vida, a tua família. Eu quero colocar diante do Senhor os seus sentimentos, porque os nossos sentimentos muitas vezes eles fogem do controle. E nós precisamos de autocontrole de Deus em nós, como igreja. E eu quero orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela vida deste amado irmão, desta pessoa, deste homem, dessa mulher, Deus, que está agora nesse lar dessa família, Deus, que está clamando pela tua presença.
Senhor amado, só o Senhor sabe o que está acontecendo agora neste lar, meu Deus. Eu te peço que o Senhor entre com os teus anjos, Senhor, e traga a paz que eles precisam, o suprimento necessário. Deus, talvez está passando por uma luta financeira, que precisa da mão do Senhor, como o Deus que supre todas as necessidades. Eu te peço ao Senhor, Pai, que o Senhor dê uma direção, que o Senhor venha suprir as necessidades dessa família, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar e trazer a paz sobre este lar, sobre esta mulher que está angustiada, sobre essa mulher, Senhor amado, que talvez está com uma situação angustiada na mente, ó Pai, que está com a mente confusa, com a mente atribulada, que está revoltada, Senhor, com ódio na mente. E, Senhor, calma essa mente, Deus, em nome de Jesus. Acalme essa mente agora, traga paz agora. Repreendo em nome de Jesus toda seta do maligno contra a mente desta mulher em nome de Jesus. Que ela tenha paz, o renovo em nome de Jesus. Senhor, traga paz, ó Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor amado, as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo todos aqueles que estão precisando de Ti, meu Deus. Que venha a cada dia descendo com um bálsamo de Gileade, curando toda dor, toda enfermidade e restaurando esses lares, ó Pai. Traga paz na vida das crianças, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai Celestial, as crianças, Senhor amado, que a cada dia, Senhor, elas possam, Senhor, crescer em sabedoria e graça, meu Deus, em nome de Jesus. Livrando-as do mal, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, abençoe a Tua igreja, Senhor, nos 4 cantos da terra, Jesus. Abençoe toda a humanidade que precisa de Ti, meu Pai, e derrama da Tua graça e da unção do Teu Espírito Santo sobre as nações. Dê, Senhor amado, sabedoria e graça aos cientistas, aos médicos. Senhor, os abençoe em nome de Jesus. Todos aqueles que têm trabalhado tanto, Senhor amado, para restaurar as vidas. Senhor amado, em nome de Jesus. Visita cada um em nome de Jesus. Visita cada família. Que a paz do Senhor Jesus invada os nossos corações e nós possamos esperar com paciência no Senhor como filhos amados, sabendo que a obra que Deus começou em nós, Ele é fiel para completar. E eu creio na Tua palavra sobre nós, meu Deus. Por isso tomamos posse nesta noite, em o nome de Jesus. Abençoamos todos os presidentes, meu Deus, para que a graça do Senhor e os governantes, ó Deus, nos países, ó Deus, para que haja paz e que a misericórdia do Senhor nos alcance. Em o nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, amém? Que você receba essa palavra, que você reflita. É uma reflexão. Você reflita. Observa como que você está andando. Porque Deus tem o melhor para você. Por isso receba a paz em nome de Jesus. E fique na alegria do Senhor Jesus, amém? A alegria do Senhor Jesus é a nossa força, igreja. Amém, aleluia. Vamos agora, glória a Jesus, igreja. Vem cá, pastor Samuel, vem com a gente. Vem cá. Vem com a gente agora, vamos dar glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus! Amém!